Então hoje nós vamos terminar de ver interpretações da segunda forma fundamental. E o que a gente vai ver hoje é a aplicação de Gauss de uma hipersuperfície euclidiana. Porque para uma hipersuperfície euclidiana, a gente vai ver que a segunda forma fundamental se resume ao operador de forma. E esse operador de forma é essencialmente a diferencial da aplicação de Gauss, que nada mais é do que a aplicação que associa a cada ponto o vetor normal unitário naquele ponto, escolhido um dos dois, né? Então ela tem sempre sentido localmente, mas se a hipersuperfície for orientável, a gente tem uma escolha global desse campo normal unitário e diferenciável, né? Então é isso que a gente vai ver hoje, a aplicação de Gauss. Então, para que ela esteja definida globalmente, a gente vai trabalhar com uma hipersuperfície orientável do euclidiano. E de modo então que existe uma escolha global do campo normal unitário, uma escolha global e diferenciável desse campo normal. Então a gente vai fixar esse xi, vai ser um campo de vetores normal, unitário, diferenciável, global. Que graças à hipótese de orientabilidade, a gente pode então obter este campo globalmente diferenciável e globalmente definido. E a aplicação de Gauss nada mais é do que a aplicação que associa a cada ponto de M o normal unitário naquele ponto. É simplesmente a aplicação φ, que pega um ponto de M e leva no normal unitário, que é, então como é um normal unitário, cai na esfera Sn. Pode ser pensada como uma aplicação que vai na esfera Sn, né? E aí, se você considera a inclusão da esfera no euclidiano, você observa que o tangente da hipersuperfície, visto lá no euclidiano, e o tangente à esfera, no φ de x, eles são paralelos, porque ambos têm o φ de x como vetor normal. Afinal de contas, o φ de x, por definição, é o xx. Mas o xx, por definição, é normal à hipersuperfície, no ponto x. E na esfera, o vetor posição é normal.
E o vetor posição é justamente esse φ de x igual a xi de x. Ou seja, ele é o normal a esses hiperespaços aqui. Então eles são paralelos e a gente pode identificar eles. Então a gente vai identificar esses dois espaços. O tangente à hipersuperfície com o tangente à esfera no ponto da aplicação de Gauss. E aí, feita essa identificação, a fórmula de Weingarten se simplifica e vira simplesmente que a diferencial da aplicação de Gauss é menos o operador de forma. Simplesmente porque quem é a diferencial aplicada num certo vetor x? Isso aqui é simplesmente a derivada no ambiente do xi. Mas essa derivada no ambiente do xi, pela fórmula de Weingarten, é menos o operador de forma em x. Porque a parte normal, a conexão normal, é zero, já que a gente está em codimensão 1 e o xi é unitário. Então, isso é simplesmente a aplicação de Weingarten para hipersuperfícies vista em termos da aplicação de Gauss. E aí a gente define a curvatura de Gauss-Kronecker de uma hipersuperfície como o determinante do operador de forma. Então, se a dimensão é par, independe da orientação. Mas se a dimensão é ímpar, muda de sinal se a gente muda a orientação. Mas não importa, porque geralmente a gente está interessado no valor absoluto dessa curvatura de Gauss-Kronecker. E no nosso caso a gente vai dar uma interpretação para quando que ela é sempre diferente de zero, no caso de uma hipersuperfície compacta. A gente vai ver duas equivalências disso. Uma delas em termos da segunda forma fundamental ser definida, e a outra que diz que a hipersuperfície então é orientável e a aplicação de Gauss é um diffeomorfismo. Então a curvatura de Gauss-Kronecker que a gente denota com esse capa estilizado aqui, de uma hipersuperfície F num ponto X, é simplesmente determinante do operador de forma. E aí, como eu disse, existe uma interpretação para o fato de a curvatura de Gauss-Kronecker ser sempre diferente de zero no caso de uma hipersuperfície compacta. E a equivalência é a seguinte. Então, se F é uma hipersuperfície compacta, então as seguintes afirmações são equivalentes. A primeira delas é que a segunda forma fundamental é definida em todo ponto.
Definida, claro, pode ser positiva ou negativa definida. De fato, se você troca a orientação, se era positiva definida, vai virar negativa definida e vice-versa. A segunda afirmação equivalente é que M é orientável e a aplicação de Gauss é um difeomorfismo. Agora, percebam que nesse ponto, a gente, a princípio, não pode utilizar a topologia para saber que M é orientável, porque a gente não está dizendo que F é uma hipersuperfície mergulhada. A gente sabe que toda hipersuperfície compacta mergulhada no euclidiano é orientável pelo teorema de Jordan-Brouwer. Ela divide o espaço euclidiano em duas componentes conexas, cujo bordo comum é essa hipersuperfície, uma delas limitada. Mas a gente não está pedindo mergulhado. Depois a gente vai ver que sim, se uma hipersuperfície compacta satisfaz qualquer uma dessas duas afirmações, ou a terceira, que eu vou colocar aqui, que é o fato de a curvatura de Gauss crônica ser diferente de zero em todo ponto, aí ela de fato é mergulhada e mais, ela é uma hipersuperfície convexa, no sentido de que ela é o bordo de um corpo convexo, que nada mais é do que um aberto do Rn, mais um, tal que quaisquer dois de seus pontos, o segmento de reta ligando esses dois pontos, está contido nesse aberto. Mas esse é o resultado que nós vamos concluir a aula. Antes disso, vamos acrescentar aqui uma terceira afirmação equivalente, que é então o fato de a curvatura de Gauss crônica ser sempre diferente de zero. Para uma hipersuperfície compacta, tudo isso é equivalente. A curvatura de Gauss crônica. Essa daqui, que a gente acaba de definir como o determinante da segunda forma fundamental. É diferente de zero, é não nulo em todo ponto. Ok? Então, para uma hipersuperfície euclidiana compacta, todas essas três afirmações aqui são equivalentes. E como é que a gente demonstra isso? Vamos começar demonstrando que 1 implica 2. Ou seja, supomos que a segunda forma fundamental seja definida em todo ponto e queremos mostrar que M é orientável e que a aplicação de Gauss é um difeomorfismo. Para isso, considera um ponto e um vetor normal unitário, tal que a segunda forma fundamental seja negativa definida. Afinal de contas, como ela é definida em todo ponto, existe uma direção em todo ponto em que ela é positiva definida, e na outra direção, como ela troca de sinal, ela fica negativa definida. Então eu sempre posso pegar um xx, tal que axi é negativa definida. Axi x. E aí, como ele é um vetor normal, eu posso escrevê-lo como o produto vetorial, generalizado no Rn mais 1, em termos de uma base ortonormal do tangente. Então eu pego uma base ortonormal
de tal maneira que esse meu vetor normal seja o produto vetorial dessa base. Ok? E agora eu estendo essa base a um referencial ortonormal diferenciável em uma vizinhança de x. E defino, como eles são ortonormais em todo ponto, posso definir o produto vetorial em cada ponto, que vai ser, então, um normal unitário. Então, agora, isso aqui é um normal unitário definido em U. O que eu ganho com isso? Eu ganho com isso que ele é diferenciável. Mas no ponto x, o axi é negativa definida. Então, por continuidade, numa vizinhancinha, possivelmente menor do que U, vai continuar sendo negativa definida. Então, eu consegui estender esse vetor normal unitário em que o operador de forma era negativo definido, estendi ele a um campo normal unitário, suave, em uma vizinhancinha, de modo que a axi é negativa definida em toda essa vizinhança. Ok? Agora, por outro lado, em cada ponto existe um vetor normal unitário, de modo único, de maneira que a segunda forma fundamental é negativa definida. Porque a gente está supondo a propriedade 1, que a segunda forma fundamental é definida em todo ponto. Então, em cada ponto, tem dois normais unitários. Para um deles, a segunda forma é positiva definida, para outra ela é negativa definida. Então, o unitário em que ela é negativa definida é único. Mas então isso me define um campo normal unitário
global, xi, que por unicidade tem que coincidir localmente com esse que a gente definiu aqui e que é diferenciável. Então essa construção aqui foi simplesmente para concluir que este campo aqui, no qual a segunda forma é negativa definida, ele é de fato diferenciável. Ele tem que coincidir com esse, por unicidade. Então esse xi aqui é um campo global, que por unicidade coincide com aquele local e, portanto, é diferenciável. É suave. Então, pronto, já temos um campo normal unitário, suave, globalmente definido. Portanto, M orientado. Conseguimos definir um campo normal unitário, global, suave, particular contínuo. Então, M orientado. Falta mostrar que a aplicação de Gauss é um diffeomorfismo. Mas, para isso, a gente vai usar essa formulinha aqui que relaciona a segunda forma fundamental com a diferencial da aplicação de Gauss. Vamos chamar de 1 essa fórmula aqui. E essa fórmula nos diz o quê? Como A é definida por hipótese, ela é não singular. Mas, então, significa que φ estrela é injetivo em todo ponto. Ou seja, φ é um diffeomorfismo local. Mas M é compacta. Portanto, φ é um diffeomorfismo. É uma aplicação de recobrimento. Certo? φ é um diffeomorfismo local, mas M é compacta. Então, é uma aplicação de recobrimento. Só que a aplicação de Gauss, ela vai de M em Sn. E Sn é simplesmente conexa para n maior ou igual a 2. Claro, esse resultado aqui é para n maior ou igual a 2. Senão seria uma curva, né? A gente está tratando o caso de n maior ou igual a 2. Senão não é verdade, né? O círculo você pode dar voltas e voltas. Apesar de que, no caso do círculo, para você dar voltas, você tem que estar na reta, claro que não é compacta, né? Mas para curvas não é verdade isso, porque você pode ter a segunda forma definida em todo ponto, sem que a aplicação de Gauss seja um diffeomorfismo. Você pode fazer uma coisa assim, né? Porque você nunca perdeu cavidade. A segunda forma fundamental é sempre definida. A curvatura tem o mesmo sinal. E você está dando duas, e a aplicação de Gauss dá 2 voltas no círculo. Então é claro que esse resultado aqui só vale para n maior ou igual a 2. E para n maior ou igual a 2 é exatamente essa prova que a gente fez aqui. A positivo, A negativa definida, A definida, então A não singular. Então, φ estrela é injetivo. Então, φ diffeomorfismo local. Mas M compacta, φ é aplicação de recobrimento. Mas vai na esfera, que para n maior ou igual a 2 é simplesmente conexa. Então, φ é um diffeomorfismo.
Ok? A é não singular, portanto, por essa fórmula 1 aqui, φ estrela é injetiva. Em todo ponto. Mas então φ é um diffeomorfismo local. Mas, como Sn é simplesmente conexa para n maior ou igual a 2, tem que ser um diffeomorfismo. Na verdade, primeiramente, como M é compacta, né? Como M é compacta e é diffeomorfismo local, tem que ser uma aplicação de recobrimento. E agora sim, pelo fato de Sn ser simplesmente conexa para n maior ou igual a 2, segue que φ é um diffeomorfismo, como a gente queria mostrar. Então, que 1 implica 2 é bastante simples, né? Segunda forma fundamental positiva definida, se a segunda forma fundamental é definida em todo ponto, existe um único psi em cada ponto, tal que o operador de forma nessa direção é negativo definido. Aí você escreve o psi em um determinado ponto como produto vetorial de uma base ortonormal, estende essa base ortonormal a uma vizinhança, define o psi como o produto vetorial dessa base, e como é negativa definida no ponto x, por continuidade vai ser negativa definida em uma vizinhança de x. Ou seja, que esse campo global aqui, definido pela direção na qual o operador de forma é negativo definido, ele de fato é suave. E aí, se você tem que ele é suave, você então obtém que M é orientável. Você encontrou um campo global, particular contínuo, de vetores normais. E depois que a aplicação de Gauss é um diffeomorfismo, é simplesmente que A, por ser definido em todo ponto, é não singular. E aí a gente usa essa relação aqui da Weingarten para concluir que φ estrela é injetivo, ou seja, φ é um diffeomorfismo local. Mas, por hipótese, M é compacta, então é uma aplicação de recobrimento. E como Sn é simplesmente conexa para n maior ou igual a 2, é um diffeomorfismo. Ok? Agora vamos mostrar que 2 implica 3. Ou seja, agora estou assumindo que M é orientável e que a aplicação de Gauss é um diffeomorfismo. E quero mostrar que a curvatura de Gauss-Kronecker é não nula em todo ponto. Mas aí eu novamente vou usar essa fórmula aqui, porque se a aplicação de Gauss é um diffeomorfismo, φ estrela é injetivo em todo ponto. E, portanto, A é não degenerado em todo ponto.
Mas isso é exatamente dizer que a curvatura de Gauss-Kronecker é não nula. Ela é não degenerada quando o determinante é diferente de zero. Mas o determinante é justamente a curvatura de Gauss-Kronecker, por definição. Então essa é bem simples, né? Como a aplicação de Gauss, por hipótese, é um diffeomorfismo, segue que a diferencial é uma bijeção em todo ponto, é não singular em particular em todo ponto. E, portanto, dessa fórmula aqui, a gente obtém que o A é não singular. O que significa que o determinante é diferente de zero, ou seja, a Gauss-Kronecker é diferente de zero. Então segue diretamente dessa fórmula aqui. Agora vamos mostrar que 3 implica 1, para concluir a prova. Ou seja, a gente agora vai assumir que a curvatura de Gauss-Kronecker é não nula em todo ponto e quer mostrar que a segunda forma fundamental é definida em todo ponto. Mas a gente mostrou na aula passada que toda hipersuperfície compacta existe um ponto e uma direção na qual a segunda forma é negativa definida. É positiva definida ou negativa definida. Mas como ela é não degenerada em todos os pontos, nenhum outro valor pode trocar de sinal. Então, se são todos positivos em um ponto, tem que continuar todos positivos sempre. Ou seja, ela é definida em todo ponto. Certo? Então, pela Gauss-Kronecker ser diferente de zero, significa que A é não degenerado em todo ponto. Nenhum outro valor é zero. Afinal de contas, o determinante de A nada mais é do que o produto dos autovalores. Mas aí a gente usa aquele corolário da aula passada, que diz que em algum ponto de uma hipersuperfície compacta no euclidiano, a segunda forma fundamental é positiva definida para alguma direção. Existe um ponto e um normal unitário nesse ponto, tal que a segunda forma nessa direção é definida. Então, como é não degenerada em todo ponto e definida em algum ponto, os autovalores não podem trocar de sinal. Ou seja, ela é definida em todo ponto. E isso conclui a prova. Tá certo? Agora nós vamos ver que se a hipersuperfície compacta satisfaz qualquer uma dessas condições, e portanto todas já que são equivalentes, ela é uma hipersuperfície convexa, ou seja, ela é o bordo de um corpo convexo, um aberto convexo euclidiano. Então nós vamos ver em particular que ela é mergulhada sob qualquer uma e portanto todas essas condições aqui.
Então vamos definir esse conceito de hipersuperfície convexa. O que a gente viu na aula passada, que a segunda forma fundamental ser definida em algum ponto, implica convexidade local. Implica que ela é localmente convexa. Ou seja, que alguma vizinhancinha está toda de um lado do espaço tangente, do hiperplano tangente. Agora estamos vendo que se ela é definida em todo ponto, é mais forte, ela é convexa, no sentido de que ela é o bordo de um corpo convexo. Então eu pego uma hipersuperfície mergulhada. E a gente diz que ela é uma hipersuperfície convexa. Se ela é o bordo de um corpo convexo. Sendo que um corpo convexo nada mais é do que um aberto convexo. É um aberto tal que, para quaisquer dois pontos desse aberto, o segmento de reta ligando esses dois pontos está inteiramente contido nesse aberto. E aí a gente vai demonstrar agora que, sob qualquer uma dessas três condições, e portanto todas elas, a nossa hipersuperfície compacta ela é mergulhada e ela é uma hipersuperfície convexa. Então, teorema, para fechar essa aula, seja F uma hipersuperfície compacta, satisfazendo qualquer das condições do resultado anterior, e, portanto todas elas, já que são equivalentes. Então, é uma hipersuperfície convexa. E como é que é a demonstração disso? Primeiramente, então, nós temos que mostrar que ela é mergulhada. Mas, como M é compacta, basta mostrar que é injetivo. Então, considera dois pontos que têm a mesma imagem.
temos que mostrar que esses pontos são iguais. E para isso, a gente vai pegar um normal unitário em x1 e definir a função, tal que a segunda forma é negativa definida, e definir a função altura. Sim, porque se satisfaz qualquer uma dessas hipóteses, elas são equivalentes, então satisfaz todas. Então a segunda forma é definida em todo ponto. Então eu posso pegar uma direção em que ela é negativa definida. E aí eu vou considerar a função altura e vou usar o resultado da aula passada, que diz que se o vetor é normal, é ponto crítico, e que a hessiana é dada pela segunda forma fundamental, que como é negativa definida, vai ser um máximo local estrito. Então eu pego um xi, tal que a xi é negativa definida, e esse campo a gente já viu, né, que ele é globalmente definido e diferenciável, inclusive. A gente viu nesse resultado aqui, que a gente conseguiu estender localmente, né, e como ele é definido de modo único em cada ponto, ele é um campo global suave. Daí que saiu a orientabilidade, né? Certo? Então a gente considera esse campo, que faz com que a segunda forma seja negativa definida em todo ponto. E pega a função altura no x1. Então pega a função altura com respeito ao vetor normal, esse xi de x1. Uma aplicação que vai de m na reta definida. E aqui eu posso considerar a altura a partir do ponto x1. Então subtraio isso para que dê zero em x1. Altura em relação, então, ao hiperplano tangente afim em x1. Correto? E aí, como eu estou supondo que eles são mapeados na mesma imagem, a altura, então, tanto em x1 quanto em x2, é zero. Mas aí, pelo corolário da aula passada, como xi é normal, segue que x1 é ponto crítico. E como a hessiana é a segunda forma fundamental, que é negativa definida, segue que é um máximo local estrito. Agora eu vou mostrar que ele é o único máximo local de H. Não necessariamente estrito, ele é o único máximo local. E, portanto, ele tem que ser o máximo global, o único máximo global. Então eu pego o outro máximo local. Bom, se o y é máximo local de H, pela última afirmação do corolário, desse mesmo corolário, o xi de x1 tem que ser um vetor normal em y. Lembra que os pontos, porque se ele é máximo local, ele em particular é ponto crítico. E os pontos críticos da função altura são aqueles pontos para os quais o vetor é normal. Então, se y é máximo local, ele é ponto crítico. E se ele é ponto crítico, esse vetor aqui tem que ser normal em y, pela última parte desse corolário aqui que a gente viu na aula passada.
Esse vetor aqui tem que ser normal. Mas ele é unitário. E a gente está em codimensão 1. Então ele tem que ser mais ou menos o normal unitário em y. Que é aquele normal que foi definido de modo que a segunda forma fundamental é negativa definida. Ok? Então aqui, para concluir que x1 é máximo local estrito, eu usei as duas partes do corolário. Primeiro, eu usei a última parte para concluir que, como o xi de x1 por definição é normal, ele é ponto crítico. E depois, usei que a hessiana é dada pela segunda forma fundamental, que é negativa definida. Agora, para concluir que o xi de x1 também é normal em qualquer outro máximo local, eu simplesmente usei a última parte, que se é máximo local é ponto crítico. Se é ponto crítico, é porque esse vetor é normal. Correto? Agora eu uso a segunda parte, que a hessiana é dada pela segunda forma fundamental. Mas agora eu estou em y. E estou tomando a segunda forma fundamental em relação a este vetor normal. Como é máximo local, essa segunda forma fundamental é negativa semidefinida em y. Mas então ela tem que ser negativa definida. Porque ela é definida em todo ponto. E só tem duas direções. Numa ela é positiva definida, na outra ela é negativa definida. Mas se é negativa definida, significa que o xi de x1 coincide com o xi de y. Então, usando a segunda parte do corolário, aquela que te dá a hessiana em termos da segunda forma, na direção do vetor no qual você está considerando a função altura, esse vetor aqui. Ele vai te dar aqui a segunda forma nessa direção. Afinal de contas, esse vetor é normal em y. Pela última parte do corolário. Se é ponto crítico, esse vetor é normal. Então eu posso considerar a segunda forma nessa direção, o operador de forma nessa direção. Que a princípio é mais ou menos a direção na qual é negativo definido. Mas como a hessiana é dada por essa segunda forma, e é máximo local, isso é negativo semidefinido. Em y, não estou em x1. Essa segunda forma fundamental estou avaliando em y. E é lícito fazer isso justamente porque esse vetor também é normal em y. Mas se ela é menor ou igual a zero, como ela é sempre definida, ela tem que ser menor do que zero. E se ela é menor do que zero, o que quer dizer? Que na verdade nós temos um mais aqui. Porque o vetor xi de y é aquele para o qual ela é menor do que zero. Então estamos chegando que na verdade coincide a aplicação de Gauss nesses dois pontos. Né? Porque esse é o vetor normal, isso aqui nada mais é do que a aplicação de Gauss. O que eu estou dizendo então é que a aplicação de Gauss em x1 é igual à aplicação de Gauss em qualquer outro máximo local. x1 era aquele para o qual a gente considerou a função altura em relação ao hiperplano tangente em x1. Que pelo corolário é máximo local estrito. Mas agora pegamos um outro máximo local dessa função e vimos que a aplicação de Gauss coincide.
Só que a aplicação de Gauss é um diffeomorfismo. Satisfaz uma, satisfaz todas. É um diffeomorfismo. Em particular, é injetiva. Então, x1 tem que ser igual a y. Ou seja, que x1 é o único máximo local de H. Então tem que ser o máximo global. E o único máximo global. Máximo global de H. Mas, por outro lado, H de x1 é igual a H de x2, que dá zero, porque a gente está supondo que eles são mapeados na mesma imagem. Só que zero ele é o máximo global, e x1 vimos que é o único máximo global. Então tem que coincidir com x2. Tem que ser iguais. Que é o que a gente queria mostrar, né? Isso mostra que F é injetiva. Mas como M é compacta, é um mergulho. Então, F é um mergulho. Agora a gente tem que mostrar que ela é o bordo de um corpo convexo. Mas aí a gente usa o teorema de separação de Jordan-Brauer. Ele é uma hipersuperfície compacta e agora vimos que ela é mergulhada. Então separa o euclidiano em duas componentes conexas, de fato conexas por caminhos. Com o bordo comum, essa hipersuperfície. E uma delas limitada. Significa então que o complemento dessa hipersuperfície compacta mergulhada, o complemento, é duas componentes conexas. Uma delas é limitada. Uma união disjunta com uma outra que é ilimitada. Essa aqui é limitada. E o bordo comum é a hipersuperfície. E essas duas componentes são conexas por caminhos. Então, tudo que a gente precisa fazer é mostrar que essa componente limitada é um corpo convexo. Ou seja, ele é um convexo. Sim, porque isso aqui é aberto, né? As duas são abertas, claro. Afinal de contas, vou complementar a hipersuperfície compacta, então é F de M fechado. Então são abertas, conexas por caminhos, e uma delas é limitada. De juntas, bordo comum é a F de M. Vamos provar que ela é convexa. E aí acaba. Porque o bordo é a nossa hipersuperfície. Então, para provar que é convexa, pego dois pontos e tenho que mostrar que o segmento de reta ligando esses dois pontos está inteiramente contido nessa hipersuperfície. Pego dois pontos. E como é conexa por caminhos, isso garantido pelo Jordan-Brauer, eu posso ligar para uma poligonal esses dois pontos.
uma poligonal inteiramente contida no meu aberto B. E agora eu vou supor que o segmento PQ, por absurdo, não está contido em B. Então existe um último J para o qual o segmento PYI está contido em B para todo I menor ou igual a J menos 1. Mas o PYJ não está. Sim, porque para J igual a 2, por exemplo, o P, que é o Y0, PY1 está lá. O PY1 está lá. O PY0 está lá, porque PY0 é o ponto P, né? Então o PY0 está lá. O PY1 nada mais é do que o Y0 e Y1, que está lá, a poligonal está toda lá. Então vai ter um último para o qual isso é verdade. Chama esse valor J, que é o primeiro em que não cai em B, chama ele de J. Porque eu estou supondo, por absurdo, que PQ não está contido em B. Então tem que ter um primeiro YJ, tal que isso não esteja contido em B. E agora eu vou definir beta, segmento de reta, ligando o YJ ao YJ menos 1. Percebam que começa em YJ-1 e vai até YJ, é o segmento de reta. E agora, para cada valor de S, eu vou definir o segmento de reta ligando o P ao beta de S. Então, essa imagem aqui, esse segmento de reta está em B, que a poligonal está em B. Isso aqui é simplesmente isso aqui está parametrizando o YJ menos 1, YJ, que a gente sabe que está em B. Agora, essa alfa S, a gente não necessariamente está em B, está lá no euclidiano, que é simplesmente o segmento de reta ligando P a beta de S. Começa em P e vai até beta de S. E agora eu defino S1 como sendo o supremo, dos valores S no intervalo 0,1, tais que a imagem do alfa S não intersecta a hipersuperfície. Esse conjunto é não vazio. Porque S igual a 0 está lá. Quem é S igual a 0? Está ligando P ao beta de 0. Mas quem é o beta de 0? É o YJ-1. Só que o YJ-1 é o último para o qual o segmento B, YJ-1, está em B. PYJ-1 está em B. Então o S igual a 0
está nesse conjunto. Então eu pego o sup desse conjunto. E eu afirmo para vocês que alfa S1, a imagem de alfa S1, agora intersecta a hipersuperfície. Isso pelo fato de que a hipersuperfície é fechada. Imaginem a situação que a gente está é a seguinte, né? A gente tem uma poligonal. Vamos visualizar o que está acontecendo aqui. A gente está com uma poligonal ligando P a Q. E a gente pegou o último, o primeiro YJ, tal que PYJ não está contido em B. Eu estou supondo por absurdo que PQ não está contido em B. Então tem que ter um primeiro YJ. Né? Esse aqui, o P, é o Y0, aqui é o Y1, Y2 e assim sucessivamente. Até que o último aqui é o Q, que eu chamei de YR. Eu estou supondo, por absurdo, que o segmento PQ não está contido em B. Ou seja, o B é uma coisa que poderia vir assim. Aqui está o B, nossa componente limitada. A poligonal está inteiramente contida em B. Mas o segmento PQ, estou supondo por absurdo, que não esteja contido em B. E aí estou pegando o primeiro YJ, tal que PYJ não esteja contido em B. Por exemplo, aqui, no caso da figura, quem que é este YJ? Esse está contido em B. Esse está contido em B. Esse está contido em B. Esse não está contido em B. Então esse é o primeiro segmento. Aqui está o nosso YJ. Então, agora vamos fazer com detalhes só a parte que nos interessa. Aqui está P ligando YJ-1. E essa parte está inteiramente contida em B, porque YJ é o primeiro para o qual não está. E depois nós temos P ligando YJ. E este segmento não está em B. Então está acontecendo o seguinte. Mas esse segmento ligando YJ-1 a YJ, por hipótese, está em B. A poligonal toda está em B. Então está acontecendo isso. E essa minha beta aqui, o que ela faz? Ela simplesmente está parametrizando o segmento do YJ-1 até o YJ. Ela parte do YJ-1 e chega em YJ. Aqui apareceu esse risco aqui, mas isso não faz parte da figura. Vamos refazer a figura em uma outra página aqui. Vamos fazer aqui em cima.
Então, a beta, ela está simplesmente parametrizando este segmento aqui. E a alfa, para cada S, está ligando P a um ponto desse segmento. Então, aqui que está a alfa de S. É a imagem que parametriza esse segmento, porque aqui esse ponto é um ponto beta de S. E este aqui que é a alfa S. E quando eu considero esse sup, eu pego todos os valores de S, tal que a imagem alfa S não intersecta a hipersuperfície. Então eu começo em 0 e vou indo até que eu chego no primeiro, no último. Pego o sup desses valores. Na figura aqui, esse sup é isso aqui. A partir daqui, sempre intersecta o bordo. Qualquer outro segmento que eu faça, vai intersectar o bordo. Então o sup, esse é o S1. E a minha afirmação é que o alfa S1 já intersecta f de m. Isso porque f de m é fechado. Imagina que não fosse assim. Se não fosse assim, nós teríamos um segmentinho ligando P a beta de S1. Esse é o segmento alfa S1. Então, esse segmento é alfa S1 do intervalo 0,1. E se não intersectasse a hipersuperfície, eu poderia continuar um pouquinho mais na parametrização do meu segmento YJ-1, YJ. Porque é um compacto e a hipersuperfície é fechada. De fato é compacta também. Bastaria fechado para esse argumento. Esse compacto aqui está a uma distância da hipersuperfície. Positiva, se não intersecta. Então eu posso continuar um pouquinho mais. Então eu encontro um S maior do que esse sup, de modo que a imagem não intersecta. Contradição. Portanto, vale o que a gente vê na figura. O primeiro ponto, o sup dos caras que não intersectam, intersecta. Essa figura aqui. Feito isso, agora eu vou considerar T1 como sendo o ínfimo dos T no intervalo 0,1, tais que alfa S1 do intervalo 0T intersecta o bordo. Para 1, isso é verdade, porque a gente acaba de ver, por esse argumento de que f de m é fechado, que a imagem toda do alfa S1 intersecta f de m. Então, o 1 está nesse intervalo. Então, eu pego o ínfimo. E eu afirmo para vocês que o ponto Z1 igual a alfa S1 de T1, ele pertence ao bordo. E isso, de novo, pelo fato de f de m ser fechado. Porque a situação na figura seria... Quem seria esse ínfimo na figura? Seria esse ponto aqui. Né? Para todo outro T, essa imagenzinha não intersecta o bordo.
Então, de todos os pontos que intersectam o bordo, aqui tem, no caso tem um só, né? Mas poderia acontecer uma coisa desse tipo, né? A gente agora está nessa situação, a gente tem o segmento ligando P a beta de S1. A gente sabe que esse segmento todo intersecta o bordo. E a gente está pegando o ínfimo. Ou seja, a situação que está acontecendo é a seguinte. E aqui estou pegando, aqui está o zero e aqui está o T. Pedaço desse intervalo, todos os pedaços que intersectam o bordo. E pegando o ínfimo. Então o ínfimo nesse caso é esse aqui. Porque abaixo dele não intersecta o bordo. Então aqui está o meu ponto. Parametrizado por T1. Está aqui o meu ponto Z1. Que, como a gente vê na figura, pertence ao bordo. Mas qual é a justificativa para isso? A justificativa é se não pertencesse ao bordo, o T1, então não intersectaria o bordo. Se alfa S1, em primeiro lugar, alfa S1 de 0, T1, estou afirmando que ele intersecta o bordo. Porque se ele não intersectasse, suponha por absurdo que ele não intersecta. Então é a mesma justificativa. Aqui está 0 e aqui está T1 e não intersecta o bordo. Então eu poderia continuar um pouquinho mais, andar um tempinho T aqui, além de T1, de modo que o segmento 0T não intersecta o bordo. De novo pelo argumento de que o bordo é fechado. Mas T1 é o ínfimo para o qual intersecta. Se eu pudesse andar até T, de modo que do 0 a T não intersecta, o ínfimo está para cá. Está maior do que T1. Ok? Então, realmente, o segmento alfa S1, 0, T1 tem que intersectar o bordo. E aí o T1 tem que estar no bordo. Porque alfa S1 de 0T para T menor do que T1 não intersecta o bordo. Isso aqui é vazio. Porque T1 é um ínfimo. Se intersectasse, o ínfimo não seria T1, seria um valor menor. Então T1 é o primeiro ponto no qual intersecta o bordo. Então ele tem que estar no bordo. Não pode passar direto para outra componente, sem passar pelo bordo. Então esse primeiro ponto tem que estar no bordo. Ou seja, esse Z1 está no bordo. Certo? Então, resumindo. Peguei dois pontos desse aberto B aqui, que é a componente limitada do separação de Jordan-Brauer, da minha hipersuperfície compacta mergulhada, e estou supondo para o absurdo que ele não é convexo, que tem dois pontos que o segmento não está contido nele. Mas como ele é conexo por caminhos, eu liguei por uma poligonal inteiramente contida. Então vai ter que ter um primeiro vértice da poligonal, tal que o segmento PYJ não esteja contido em B. Então, o PYJ-1 está inteiramente contido, mas o PYJ não está. Mas o segmento YJ-1YJ, por pertencer à poligonal, está. Então eu venho andando aqui, até que eu chego no primeiro segmento que toca o bordo.
E aí eu considero, nessa situação aqui, o primeiro ponto que toca o bordo. Esse ponto está no bordo. O primeiro ponto, tal que o intervalinho 0T1 intersecta o bordo. Então, esse alfa S1 de T1 tem que estar no bordo. Tá certo? Bom, então, se ele está no bordo, que é f de m, pega um x1 de m, que é mapeado nele. E pega um normal unitário em x1, tal que a segunda forma é negativa definida. Nesse ponto x1. Então a gente já viu que a função altura ela tem um único máximo global, que é x1. É máximo global de H, o x1. Mas, para que seja negativa definida, aponta para dentro esse xi. Aponta para dentro. Aí a segunda forma fundamental é negativa definida. Porque lembrem, a segunda forma é a hessiana da função altura em relação a esse xi. Quando é que ela é negativa definida? É essa direção que aponta para dentro do B. Porque afinal de contas, esse segmento 0T1, de fato ele é um segmento tangente. Aqui está f de m. Esse 0T1, esse alfa S1 de 0T1, segmento de reta, e eu afirmo que ele está no hiperplano tangente. Por que ele está no hiperplano tangente? Porque se fosse transversal, se fosse assim, então eu posso inclusive pegar um S1 maior que vai intersectar o bordo. O S1 era o sup dos que não intersectavam. Dos que não intersectavam. Certo? Esse S1 é o sup dos que não intersectam. Mas se o desenho fosse assim, transversal, aqui está o segmento que parametriza alfa S1. Como ele é o sup, tem que ter pontos arbitrariamente próximos dele que não intersectam. Só que aqui é transversal. Qualquer perturbaçãozinha desse segmento aqui vai intersectar. Certo? Então,
não pode ser transversal. Tem que ser realmente tangente. Que aí tangente sim, você tem realmente pontos, valores S arbitrariamente próximos que não intersectam. Então tem que ser tangente. Esse segmento aqui, alfa S1, que é um segmento de reta, parametrizado por alfa S1, tem que ser tangente. Por definição de S1. Mas se é tangente, aqui está o ponto P, que é o alfa S1 de 0. E o P está dentro de P. E está em função altura 0, que é a mesma do x1. Se você considera a função altura no euclidiano todo, como esse segmento é tangente, ele está no hiperplano tangente, a altura é 0, tanto para P quanto para o x1. Só que x1 é máximo global, único máximo global da função. Ou seja, a f de m está toda abaixo desse hiperplano tangente. Está toda de um lado desse hiperplano tangente. O lado oposto ao do xi, que o xi aponta na direção da altura positiva. Certo? A altura, então, é negativa. Em toda, é menor ou igual a 0, em toda a f de m, e é 0 somente em x1. Mas o xi normal pega um ponto pertinho na direção do xi. A altura é positiva. E esse segmento de reta aqui, ligando P a um pontinho perto aqui andando na direção de xi, a altura é sempre positiva em todos os pontos. Então nunca toca f de m. Então esses pontinhos na direção de xi estão do mesmo lado do que P do bordo. Estão na componente B, não estão na componente U, que está aqui do lado de, que é a outra. Certo? Isso é dizer que ele aponta para dentro. Apontar para dentro é isso. Você pega pontinhos arbitrariamente próximos do x1 aqui, na direção desse xi, onde a segunda forma negativa é definida. Como pelas contas que a gente fez, o x1 é máximo global e é o único, e ela é 0 em x1, segue que ela é toda negativa na hipersuperfície. E é 0 somente nesse ponto. Mas P, já vimos que esse segmento é tangente. Então P tem altura 0.
ligando com um pontinho na direção de Xi, a altura é positiva, porque afinal de contas é o Xi que determina quem é a direção positiva da altura. Então é toda positiva o segmentinho, não intersecta o bordo, que ele é todo negativo. Então é um segmento que não cruza o bordo. Mas se o ponto P estava na componente B, em uma componente conexa, esse outro ponto também tem que estar em B. Se tivesse em U, teria que em algum momento cruzar o bordo, e aí a altura seria negativa, e não é. Certo? Então Xi aponta para dentro. Mas B é limitada. Então, em algum momento, tem que cruzar o bordo de novo. Não poderia conter uma semirreta inteira, porque B é limitado. Então, tem algum ponto aqui onde cruza o bordo de novo. E esse ponto vai ter altura positiva. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que tem um lambda positivo, tal que f de x1 mais lambda andando na direção do Xi. Isto aqui toca o bordo de novo, toca a hipersuperfície. Ou seja, ele é um certo f de x2. Mas então, quem é a altura do x2? H de x2 é f de x2 menos f de x1, produto interno com esse Xi. Mas f de x2 menos f de x1 é lambda Xi. E Xi é unitário, ou seja, isso é lambda, maior do que zero. Mas H, o zero era o máximo global. Contradição. E a contradição veio da onde? Veio de supor que o segmento PQ não estava contido em B. Ou seja, então, o segmento PQ está contido em B. E PQ eram pontos arbitrários de B. Então, mostramos que B é convexo, é um aberto convexo, ou seja, é um corpo convexo. E o bordo dele, pelo Jordan Brouwer, é justamente a nossa hipersuperfície compacta que provamos que era mergulhada. Isso conclui a prova. E isso conclui por hoje. Até mais.